Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. O prefeito Bruno Covas apresentou um novo compromisso de metas para o biênio 2019 e 2020. Chamado de revisão programática, ele traz 25 novas metas da Prefeitura de São Paulo. Com as mudanças, agora são 36 objetivos estratégicos, 71 metas e 196 iniciativas que estão na revisão programática para o biênio 2019-2020. A coletiva de imprensa teve a presença do presidente da Câmara Municipal, Eduardo Tuma, do PSDB, o vice-presidente Milton Leite, do Democratas, o secretário de governo, Mauro Ricardo, e o prefeito Bruno Covas, que explicou as mudanças a serem implementadas. A expectativa econômica no primeiro trimestre de 2017 era por conta de uma possível aprovação da reforma da Previdência ainda na época do governo Temer. Essa reforma não foi aprovada, a expectativa de crescimento não se realizou e nós tivemos uma frustração do comportamento do PIB em 2017 e 2018 em relação ao que se projetava. Portanto, é necessário ajustar esse programa a esta nova realidade. A revisão das metas para o biênio 2019 e 2020 terá 3 eixos principais. No primeiro, chamado de Cuidar da Cidade, serão investidos 8 bilhões e 400 milhões de reais. No segundo, que é o de Proteger as Pessoas, são 5 bilhões e 800 milhões de reais. O terceiro, batizado de Inovar na Gestão, a previsão é de investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais. A partir de agora, cada uma das metas estabelecidas terá um recurso determinado, com investimento e custeio. Com isso, a Prefeitura de São Paulo vai poder determinar quanto em cada uma dessas metas vai ser possível investir com recursos próprios ou de outras fontes, como parcerias privadas e repasses federais e estaduais. A gente aqui não conta com o sucesso do Plano Municipal de Desestatização para garantir recursos para eles. Então, tendo qualquer problema no decorrer do caminho, isso não inviabiliza os projetos que estão aqui apresentados. De forma que, havendo sucesso no programa ou havendo mais transferência de recursos estaduais e federais, nós vamos poder fazer ainda mais do que está aqui no plano de metas. São 25 novas metas que estão sendo incorporadas ao programa de metas. Nós tínhamos 53, nós incorporamos com algumas modificações a 53 e estamos apresentando aqui 25 novas metas. O prefeito Bruno Covas explicou que esse ajuste é normal e necessário, já que alguns fatos tiveram que ser considerados. Entre eles, o crescimento abaixo do esperado, números ajustados à realidade e emergências, como o desabamento no prédio do Largo do Paissandu, os problemas do viaduto na pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros e a realização de um estudo sobre a situação dos 185 viadutos, pontes, passarelas e túneis. Entre os objetivos estratégicos e metas estão a de melhorar a mobilidade de pedestres, implantar o Parque Minhocão, reduzir áreas de inundação, desocupar 17 prédios públicos para habitação social, realocar moradores de 14 ocupações, reduzir em 12% o índice de mortes no trânsito, alcançar o índice de 60% de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas e programas da Prefeitura. Para o meio ambiente, a meta é reduzir as emissões de CO2 na capital paulista em 131 mil toneladas e implantar 10 novos parques. Também será criado um sistema de remuneração variável, um bônus, atrelado ao resultado para os servidores municipais e que será pago no início de 2020. Em relação ao bônus, como eu disse, nós estamos terminando de elaborar um projeto de lei que vai ser encaminhado à Câmara Municipal. A meta a ser atingida pelo servidor para poder receber o bônus são estas metas. O que nós estamos trabalhando agora com as secretarias é de que forma é possível individualizar isso dentro da secretaria. Então, você pega, por exemplo, está aqui João Cury logo na sua frente. Quando você tem a meta de nota 6,5 no IDEB, de que forma a gente remunera a secretaria como um todo e cada escola em específico pela evolução no seu IDEB.
Então, essa discussão que nós estamos fazendo com os secretários das áreas fins para poder dizer de que forma nós vamos individualizar isso dentro de uma secretaria, quando se analisa os índices dentro da própria secretaria. Bem estabelecidas novas metas, agora é arregaçar as mangas para concretizar esses passos. E São Paulo, não é, Mário? É uma cidade com muitas prioridades, né? Sem dúvida. Elis Marina, telespectador da TV Câmara São Paulo. O que é legal nisso é que a Câmara Municipal de São Paulo participa da coletiva. É o executivo com o legislativo, porque afinal de contas aqui é que vem LDO, aqui é que vem o orçamento, aqui é que ele é aprovado. É uma prestação de contas que a prefeitura faz, que é importante, com a presença do presidente Eduardo Tuma, do vice-presidente Milton Leite. Por quê? Já dá para dar um norte, já que é o biênio 2019-2020, já dá para dar um norte para a Câmara do que vem aí na LDO deste ano, planejamento para 2020 e o próprio orçamento para 2020. Agora, o que eu acho legal é a prefeitura realmente prestar contas, coisas que a gente não esperava, a questão do viaduto, outras questões aí que realmente trouxeram muito mais despesa. Então, eu vejo isso muito legal, principalmente no entrosamento entre executivo e legislativo, prestando contas para nós, para a população. E na terceira reunião da CPI das antenas, os vereadores ouviram o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Daniel Annemberg. Durante a reunião da CPI, o secretário deu explicações sobre o processo de licenciamento das antenas na cidade de São Paulo, cuja regulamentação atual, segundo ele, precisa ser atualizada para que os serviços oferecidos à população sejam de maior qualidade. O que nós estamos propondo, e há um substitutivo que já foi encaminhado à casa, e que lógico pode ser melhorado, é transformar, em vez de ser licenciamento de uma edificação, ser o licenciamento de um equipamento público. Isso é muito mais rápido, mais fácil, mais desburocratizado e está de acordo com a legislação mais moderna sobre o tema. O presidente da CPI também compartilha desse entendimento. O grande objetivo, e fica claro a cada dia, da CPI é juntar informações e ajudar o Executivo a apresentar propostas para uma legislação que está aqui na casa, o substitutivo do Executivo, para facilitar a liberação da instalação de antenas. Seria desburocratizar esse processo? O máximo possível. Também participaram da reunião a diretora do Departamento de Atividades Especiais, o DAI, Regina Lago Negro, Silvio de Sico, coordenador da Coordenadoria de Atividades Especiais e Segurança de Uso, além da Procuradora-Geral do município, Mariana Magro, que falou sobre os termos de ajustamento de conduta emitidos em relação às antenas. O secretário e os demais representantes da Prefeitura levaram à reunião da CPI dados importantes sobre a situação das antenas na cidade. Um deles mostrando, inclusive, o quanto o processo de instalação de novas antenas estaria defasado em São Paulo. Tem, com certeza, de 2 a 4 mil antenas que podem ser instaladas rapidamente. Nos últimos anos, infelizmente, praticamente nenhuma antena foi instalada. E isso gera uma defasagem, então a gente vê em alguns locais da cidade áreas de sombra, que não pega o celular, outras áreas em que, de fato, totalmente sem sinal, principalmente na periferia, e é isso que a gente precisa rapidamente atacar. Os vereadores que compõem a CPI também aprovaram 3 requerimentos solicitando mais informações aos órgãos municipais e também convidando o secretário municipal das subprefeituras, Alexandre Modonese, para a próxima reunião. O relator da comissão, o vereador Isaac Félix, quer mais informações sobre a fiscalização destes equipamentos na cidade, que, segundo o parlamentar, é de responsabilidade das subprefeituras. E a grande dificuldade é que a Secretaria de Subprefeituras, as prefeituras regionais hoje, elas não têm um número suficiente de funcionários para fazer isso. Então, creio que semana que vem vai ser mais produtivo ainda, porque o secretário da subprefeitura vai estar aqui conosco. A gente pode constatar aí um alinhamento, né, do secretário com o que pensam os vereadores. Isso é um bom caminho para que este relatório final da CPI possa resolver essas questões, né, Mário? E acabar com essa defasagem. Porque quando começou essa história, vamos começar pela telefonia celular. Quando começou a história, as antenas foram instaladas. Então, cada antena tinha capacidade para 100 celulares. Só que a indústria de telefonia celular não quer saber. Ela começou a vender celular. Hoje tem mais celular do que habitantes no Brasil, se você for fazer a conta. E olha que passa e passa muito. Então chegou a hora de realmente mexer nisso. Além do celular, tem a internet, o sinal da internet. Todo mundo comprou computador, todo mundo quer internet em casa. Tem condições de emitir o sinal? Não tem. O próprio secretário falou.
que está defasado, precisa instalar mais. Então a CPI chega num momento crucial, na minha opinião, para dar uma organizada nisso, porque está desarrumado, pelo que a gente pode observar. Né? O relatório Solucionar a Poluição Plástica, produzido pela organização não governamental WWF Internacional, o Fundo Mundial para a Natureza, foi apresentado durante a reunião da Comissão do Meio Ambiente. De acordo com o relatório, a crise provocada pela poluição dos plásticos tende a piorar caso medidas de impacto não sejam tomadas. O documento sugere ser necessário que os produtores se responsabilizem pelo custo real desses materiais para a natureza e para a saúde das pessoas. O relatório também mostra que aproximadamente metade de todos os produtos plásticos que poluem o mundo foi criada nas últimas 2 décadas, depois do ano 2000. Essa discussão é fundamental para que a gente avance no manejo do plástico em todo o país, eu diria, né? São Paulo, como a maior cidade do país, tem um papel importantíssimo de influência no país inteiro e no mundo também, né? Então o que se faz aqui é uma coisa muito importante para todos nós. A Comissão de Meio Ambiente possui 2 projetos de lei em pauta que tratam do assunto, ambos de autoria do vereador Chechel Trípoli, do PV. O projeto de lei 99/2018, já aprovado em primeira instância, proíbe o fornecimento de canudos plásticos na cidade de São Paulo. O segundo, PL 99/2019, proíbe o fornecimento na cidade de itens plásticos de uso único. E o que a Câmara pode fazer nesse sentido? A Câmara já vem fazendo. Com o meu protocolo do projeto da proibição dos canudos, ele se tornou um símbolo e traz o assunto em pauta. Aqui internamente na Câmara, o presidente Eduardo Tuma, também sensível à causa, já proibiu a compra de copos plásticos, está trabalhando, fazendo um trabalho com a questão da reciclagem. Quando a gente fala de meio ambiente, tem sempre que analisar uma legislação que seja um incentivo para quem já entende a importância da reciclagem, para quem já quer se engajar, e uma forma de penalizar quem não aderir a esse conceito da economia circular. Então tem que ter sempre esse equilíbrio, né? Incentivar a atividade econômica ligada à reciclagem, por exemplo. Representantes da Prefeitura foram chamados para falar da reciclagem na cidade de São Paulo. De acordo com a Anlurb, 7% do plástico que é jogado no lixo é reciclado. Ainda é preciso evoluir e envolver a população. A reciclagem ela é um grande problema na cidade de São Paulo. A gente já tem uma porcentagem de 7%, 6% a 7%, mas a gente ainda precisa muito o que fazer. A infraestrutura ela está bem, a gente tem centrais mecanizadas, a gente trabalha com cooperativas, são 24 atualmente, e todos os resíduos que a gente coleta na cidade a gente envia para as cooperativas. Várias entidades foram chamadas a dar contribuições ao debate e gerar futuros projetos que possam barrar a produção de plástico e o consequente aumento desse material no meio ambiente. Estimular a indústria de plástico a trabalhar pela perspectiva de materiais alternativos para a produção de embalagens, ou seja, começar a investir mais em pesquisa e inovação para ver que tipo de material seria viável em termos de produção de novas embalagens, mas que ao mesmo tempo, uma vez descartados ou bem manejados, eles consigam gerar um impacto muito menor em meio ambiente e em vida animal. É inegável que a gente já tem movimentos, né, de alguns setores da sociedade muito preocupados com essa questão da poluição do plástico, né, e requer atenção, né? Requer atenção e requer isso que a Câmara está fazendo e que todos, pelo menos, estão envolvidos para melhorar. Quando tem uma latinha de alumínio, é difícil você ver na rua jogada, porque alguém passa, cata e leva para reciclagem. Uma garrafa de PET já é diferente. E aí, é uma questão que a gente tem que parar para pensar. Por que a latinha todo mundo pega e recicla? Porque se amassa. Na hora de você levar para uma cooperativa, é muito mais fácil você levar várias latinhas do que você levar uma garrafa PET que é desse tamanho. Onde está o problema? Tem que fazer fardo, só que não tem máquina para você amassar o PET e fazer. Isso vem desde o ano 2000. E olha, dá para fazer tanta coisa com PET. Uma vez eu fui na Ródia fazer uma reportagem. Até calça dá para fazer. Aquele negócio da vassoura de Piaçava também dá para fazer. Uma série. Agora, por que a indústria, desde o ano 2000, é uma briga? Porque ela paga imposto quando fabrica o PET. Se ela for reciclar, ele é bitributado. Tem a bitributação, que também é um problema.
está sendo combativo, já tomaram algumas iniciativas para melhorar isso. Mas a indústria ainda não se interessa tanto. Por quê? Por essas questões que eu expliquei. Agora, a reciclagem hoje ela é fundamental. Fundamental, até porque o PET, se você pegar uma garrafa de refrigerante, a garrafa de vidro, olha a validade para você ver. É muito maior a validade no vidro do que no PET. No PET são 3 meses. Então você vê como o plástico realmente a gente tem que se preocupar. Mas é assim, né? Levantando o assunto, discutindo, é que a gente vai chegar num caminho bom, né? Sem dúvida, com iniciativas como essa que nós acabamos de ouvir aí. Né? Incentivar a indústria a falar, não, me dá aqui que é meu isso aqui, eu vou reciclar. Né? No próximo bloco, os assuntos da saúde tratados na Câmara Municipal esta semana. Não saia daí, o Câmara em Pauta volta já.